Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diário de hoje. E hoje eu queria falar sobre uma coisa muito importante, eu acho. Vou ler aqui a pergunta que originou o vídeo, que vai gerar o vídeo, tá? Vamos lá. Olá, Manu. O que você acha de fazer um vídeo sobre maus líderes? Maus líderes. No meu caso, seria sobre chefe de família, sobre pessoas que se consideram boas para os outros, mas são tóxicas. Se consideram justas, mas não são. Um abraço, parabéns pelo canal. Por que eu quero falar sobre isso? Por que eu acho que a gente tem que falar sobre isso? Eu acho que a gente vive um momento agora. Primeiro, isso é uma questão super importante para mim, porque é a situação de influenciar os outros, né? De dizer aos outros coisas, de se colocar, de achar que a sua opinião vale alguma coisa. A gente vive uma situação agora no mundo que é de qualquer um poder falar, né? De todos poderem falar. É uma situação de democratização do discurso, a princípio, né? Então todos podemos falar, mas é uma situação também de qualquer pessoa pode falar, né? E tem uma situação nisso que, até pouco tempo atrás, ainda quando eu estava me formando lá na vida, né, existia a lógica da academia como formação de alguém muito forte. Hoje em dia ainda existe, mas isso foi diminuindo, assim. Então, para você falar sobre um assunto, você tinha que ter estudado pelo menos 4 anos lá, e depois mais 2 anos do mestrado, mais 4 anos do doutorado, aí você é uma pessoa que tem uma autoridade sobre aquele negócio. O que gerava uma série de problemas também, que é assim, a fala de autoridade, né, que é um clássico, né? Não, você não sabe porque eu estudei tanto, então você não pode falar sobre isso. E se esquecia também que aquela fala de autoridade também era só um ponto de vista, né? Um ponto de vista, uma determinada transição, um caminho e tal. Mas agora a gente vive uma coisa que é qualquer um pode dizer qualquer coisa e a gente não tem mais como mensurar de onde vem aquela fala, qual é o valor dela, assim, o que aquela pessoa estudou ou não estudou e tal. E isso gera uma situação meio esdrúxula, especialmente pensando nas redes aqui, que os conteúdos que são expandidos, que são, como é que fala isso? Que chegam, os conteúdos que chegam a mais lugares, que são mais divulgados, não tem necessariamente nada a ver com o embasamento daquilo, com o estudo daquilo, com a razoabilidade daquilo. Então tem muita gente dizendo coisas por aí e muita gente seguindo esses líderes, esses influenciadores, esses sujeitos do saber e tal, sem sequer se questionar se essas coisas fazem sentido ou não. Isso é uma coisa que me deixa muito agoniado porque a gente tem muitos maus líderes aqui, né? E como a rede vai, como eu já disse ultimamente, premiar quanto mais de efeito, mais violenta for sua fala, a gente tende a ter simplificações. Então, quanto mais você simplificar, mais você colocar num campo de exagero, mais essa sua fala vai andar, o algoritmo vai divulgar ela, então mais falas simplistas vão atingir pessoas, que vão passar a deixar de ler livros e ouvir pessoas falando, então vão passar a deixar, mesmo nos bons exemplos, sei lá, por exemplo, sei lá, a pessoa vai deixar de ler filosofia para ouvir o Karnal falando sobre filosofia, ou o Cortella, que eu acho um cara legal, mas nada contra o Cortella em si, falando sobre filosofia. Isso gera uma situação que é a de você não construir o seu próprio caminho de saber, você receber uma coisa deglutida, né? Já processada, pré-processada, pasteurizada e tal. Eu assisto zilhares de vídeos e de supostos líderes, pessoas falando o tempo todo, mas sempre lembrando que são pessoas falando e não outra coisa. E eu acho que esse que é o ponto da história toda. É lembrar que qualquer sujeito que diga alguma coisa é um sujeito dizendo alguma coisa, não é uma fala em si. E eu acho que o problema dos líderes, e aí respondendo a pergunta dela, o que são os maus líderes, pessoas que se consideram maneiras, mas na verdade são tóxicas, são essencialmente pessoas que se esquecem que são pessoas. Pessoas que passam a acreditar realmente no discurso que estão colocando no mundo. Se você passa a acreditar de fato no que você está falando, ter total fé no que você está falando, isso acontece, fico me perguntando isso várias vezes aqui, se você não está se perguntando sobre o que você está falando, se você não está pondo em dúvida o que você está falando, você está fatalmente enfiado num problema, assim, porque você tem que conseguir se lembrar que o que você está dizendo é só uma opinião, só uma percepção, uma impressão sobre o mundo, né? O que você está dizendo não é nada além disso. Tá, uma pessoa que estudou tal coisa, beleza, maravilha, mas é só uma impressão de uma pessoa que estudou aquelas coisas e não aquelas outras coisas. Porque a gente chega no limite extremo de sempre, que é os valores, quaisquer valores, os saberes, ou as verdades, ou o que quer que seja, estão postas à revisão o tempo inteiro e são construídas historicamente dentro de uma tradição, e dentro de uma outra tradição elas são outra coisa.
Não tem jeito, assim. E aí a gente bate naquele relativismo que eu já falei aqui algumas vezes, que é bom, mas então não tem nenhum valor em si, não tem nenhuma verdade. Eu acho que talvez tenham energias e tendências e questões que sejam questões que a gente poderia dizer como universais do humano, com muito cuidado para dizer isso, que são questões sobre a sobrevivência, a vida, a morte e uma coisa que eu poderia chamar de amor, no sentido que está ligado à vida, né? O que o Freud vai chamar de pulsão de vida, pulsão de morte, na leitura dele lá no final, ali no final da obra dele, uma energia que caminha para a vida, uma energia que caminha para a morte, mas isso é um dualismo, uma separação em duas vertentes da coisa, a gente poderia dizer que é uma coisa só, enfim. Mas eu acho que essa espécie de oposição entre vivo e morto, esse problema do vivo e morto, a gente poderia dizer que é um valor que perpassa as culturas como um todo. O que vocês acham? Eu acho que esse a gente poderia dizer que sim. E as culturas humanas estão todas ligadas à lógica da vida e da perpetuação da vida e a morte como corte disso. Mas como que você vai elaborar os valores a partir daí? O que é certo, o que é errado, quero dizer, a ética e a moral, a moralidade, os costumes, como você vai elaborar a partir daí? É um caminho cultural super complexo que cada grupo vai construir o seu. Então a gente tem que lembrar que as opiniões de qualquer líder, de qualquer sujeito, de qualquer influenciador estão ligadas a um caminho desses, né? Então quando o cara se põe a dizer o que é o que não é, mesmo que ele seja um dissidente, um desconstrutor, um que esteja botando em questão, se ele diz uma coisa que é o que não é, que é um problema que acho que o Karnal várias vezes incorre nessa questão, por mais que ele esteja fazendo todo um levantamento de coisas, ele tem um saber historiográfico impressionante, mas várias vezes ele diz, isso sim, a ética se coloca aqui. Talvez tenha até a ver com a tradição religiosa dele lá e tal. Mas ele coloca, o certo está aqui, o errado está aqui. Por mais que ele desconstrua, existe uma normatividade, uma norma no discurso dele, por exemplo. Por mais que seja uma heteronorma, não é uma norma do normativo mais tradicional, da tradição. É uma norma desviante, é uma norma de pergunta, mas é uma norma. Está se dizendo o que é. Muito difícil que não seja assim. Muito difícil que você diga coisas sem propor valores. A gente está na nossa fala o tempo todo colocando valores, né? Colocando pré-conceitos, conceitos anteriores em todas as falas. Não tem como. A linguagem é uma grande estrutura de pré-conceitos, né? Que você usa para dizer alguma coisa. Então, se você esquece disso, você está em problema. E aqui no canal, várias vezes, e o tempo todo eu fico me perguntando, ontem estava me perguntando lá como analista, falando, cara, mas o que eu estou fazendo? Porque eu tenho muito medo de que as pessoas, eu sei que não é o caso de todo mundo, mas de que as pessoas passem a achar que o que eu estou falando é uma verdade, né? E muita gente está aqui com muito saber e muita emancipação e se fala, não, eu concordo com isso ou não, isso é um diálogo, esse que me interessa aqui, essa proposição de diálogo e de entendimento do mundo. Então eu acho que ao contrário do mau líder que tem fé no que está dizendo, o bom líder, que é o que se coloca nessa situação de dizer alguma coisa, nesse sentido, o líder ou o sujeito que está colocando algum conteúdo no mundo, a boa versão dele é aquela que sempre se coloca em questão e funciona como um processo de emancipação, de liberação do outro, né, desse suposto aluno. Tem um texto, para quem gosta das referências, de um camarada que chama Jacques Rancière, que chama O Mestre Ignorante, que é bem interessante. Ele é um autor muito interessante sobre essas questões, que pensando nessa função do professor, né? Qual a função do professor, né? E a função do professor, nesse sentido, é uma função... o Paulo Freire está dizendo isso já também, né? Obviamente, mas... é uma função de emancipação, é uma função de botar em questão e liberar o sujeito cada vez mais para pensar por si, né? Então, o importante é que você seja capaz de pensar por si. Então, você pega aquelas referências lá que o sujeito está te dando, elabora junto com as suas, mexe, põe no negócio ali e segue para diante com a sua estrutura de pensamento, que está em diálogo com aquela, está em diálogo com outra. Mas é sempre uma estrutura de pensamento específica. Dizendo isso para dizer... estejamos todos atentos aos líderes todos, aos influenciadores todos, às pessoas que dizem coisas, porque elas estão só dizendo impressões do mundo, impressões às vezes maravilhosas, interessantíssimas, mas como a gente busca respostas sobre a vida, como a gente está muitas vezes desamparado, todos nós desamparados e precisando de auxílio e de algum lugar para se agarrar,
Às vezes essas opiniões viram verdades pra gente, no nosso... Mesmo que a pessoa não esteja dizendo verdades na cabeça dela, pra gente viram verdades. E não são verdades, são impressões. Então não vamos nos esquecer disso, né? Só impressões do mundo. Umas mais complexas, mais interessantes, outras mais simplistas, menos interessantes, na minha opinião. Essa é a minha escala de valores. Quanto mais complexo, mais rico, mais potente. Essa talvez é a minha escala de valores hoje, não sei se vai ser amanhã. Mais complexa no sentido de produzir ambivalências, né? De produzir sentidos que se choquem dentro do mesmo conceito. Ou seja, que produzam um movimento, né? Um movimento do pensamento. Ou podem ser mais simplistas e aí você olha lá e fala, essas não me interessam tanto. Por isso coloquei a questão da autoajuda aqui nos últimos dias também. E essa semana a gente um pouco passou por isso, né? Dicas de leitura, a autoajuda ou não, o que é. Enfim, esse caminho todo dessas questões, né? De o que são essas referências que a gente traz pra gente. Referências servem pra gente estar em diálogo com elas, não outra coisa, eu acho. O que vocês acham? Opinião de vocês, essa é a minha opinião. Bom, muito obrigado, gente, mais uma vez, por mais um dia de diálogo, de interlocução. Muito obrigado mesmo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que possa se desreferenciar. Comenta aí embaixo, curte, é importante para o algoritmo e para mim. Leia os comentários, que são também bastante interessantes, de verdade. E amanhã a gente continua com mais uma questão aí por aí no mundo, tá bom? E elaborando essas questões sem parar de pensar, né?